pessoal que está saindo pela internet, porque para facilitar, porque tem gente que não tem condição, outros se atrasam, outros têm algum problema qualquer que a gente sabe nessa cidade doida que é a nossa, né? E, então tem a oportunidade de, através do computador, assistir a palestra online, né? Então nós estamos aqui mais uma vez, reunidos com os mesmos propósitos do aprendizado, né? De renovar nossas energias, porque na realidade todos nós precisamos desses pequenos intervalos na nossa vida para a gente conversar com Deus ou nos interiorizarmos, né? Porque no dia a dia, as nossas dificuldades diárias, é o trabalho, a escola, os filhos, então nós quase não temos tempo de pensar em Deus, essa que é a verdade, né? Na correria, quando vemos algumas notícias geralmente não são boas, essas notícias que nós vemos, então esses momentos é para a gente relaxar, né? Porque espiritualmente nós recebemos bastante energia através da ajuda que nós recebemos, se bem que todos nós recebemos ajuda constantemente, e às vezes nem ligamos aos fatos que nos acontecem no dia a dia, porque todos nós temos nosso anjo guardião, todos nós temos um amigo espiritual, um amigo familiar, né? Mas nesses momentos aqui, quando nós nos congregamos com os mesmos pensamentos, é onde nós vamos receber um auxílio mais compacto, mais dirigido para nós, para cada um daqueles que vem em busca do auxílio, dessa renovação interior, né? Porque nós recebemos então essa ajuda espiritual. Então por isso que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, e esse trabalho, como todos sabem, é direcionado para aqueles nossos irmãozinhos dependentes químicos. Talvez alguns tenham o problema e estão aqui para receber também auxílio em nome dessas pessoas, mas a verdade é que nós temos um número muito grande de amigos do outro lado, espirituais, que trazem aqui para nós os jovens, que já partiram também daqui com essa problemática e vêm hoje também receber o auxílio e também a orientação espiritual desses amigos através também desse contato amoroso. Por isso que nós pedimos sempre as nossas vibrações fraternas, nosso carinho para essas criaturas que estão à nossa volta. Nós não vemos, mas estão todos aqui. Tem um número muito maior do que nós que estamos aqui encarnados. Bem, então isso posto, nós vamos dar algumas que nós temos aqui, da show, né? A pintura mediúnica. Primeiro eu vi isso. Nós temos um evento aqui da casa, que a finalidade, como sempre, é angariar os fundos, né? Para que nós possamos continuar assistenciando as famílias necessitadas com as cestas básicas. Então, no dia 7 de junho, a partir das 17 horas, essas letras são grandes, dá para ver, mas tem umas pequenas aqui. A partir das 17 horas, o local é Salão São Pedro, Rua Alfredo Pujol, 913. É uma rua conhecidíssima aqui em Santana, todos devem conhecer, né? A partir das 17 horas, nós estaremos recebendo todos vocês que quiserem estar lá com a gente, cooperando e, ao mesmo tempo, confraternizando com todos nós, que nós temos um grupo grande, que não estão todos concentrados na quinta-feira, porque temos trabalho a semana toda na casa, então nós vamos encontrar os nossos amigos, os colaboradores da casa, então vamos ter um chá, né? Uma lanchonete estará vendendo os refrigerantes, os lanches. Então é isso aí, essa alegria que nós vamos dividir com todos que lá estarão, né? Os convites estarão à disposição para compra já a partir do dia 18. Aqui a Sandra, que pode atender a quem vai precisar. Quem é? Na porta também, quem chegar atrasado ou quem não adquiriu o convite, poderá adquirir na porta. Esse é um evento, né? E a pintura mediúnica também vai acontecer no dia 15 de junho, a partir das 14 horas, né? Na rua Antônio Lourenço, 153, na Escola Tarsila do Amaral, uma travessa da Nova Cantareira, também muito conhecida, quase esquina com a Aliança de Magalhães, e junto ao Buffet Caramelo, que é uma casa bastante conhecida ali, né? Promoção Núcleo Arte e Vida, realização Casa do Caminho, apoio, é esse mesmo? Confraria mesmo, né? A Vitória Regi. Bem, nós podemos falar também das atividades da casa durante a semana, mas a maioria das pessoas que vem aqui já sabe, né? Segunda, terça, quinta, sábado, domingo, né? Atendemos todos os dias, inclusive sábado tem um trabalho como esse, a partir das 17 horas. O nosso plantão de orientação é segunda, quinta, às 19h15. Às quartas-feiras a reunião é 14 horas e o plantão é 13h30.
sábado, domingo é 9h30, e temos a evangelização infantil também aos domingos. Então hoje agora passou as palestras no domingo para as 10 horas, antes era à tarde, né? Então vamos então agora. Ainda não é assim, nós não podemos pagar por causa da... Então vamos primeiro vamos fazer os pensamentos dos olhos de Deus, os olhos de Jesus, o nosso mestre, os poderosos, que presente conosco, através do seu amor, que envolve todo o planeta Terra, e sua responsabilidade perante o Pai, e nos levar a Ele, através do seu Evangelho, da sua educação amiga, e todos aqueles missionários que o Senhor atuam no nosso planeta, o grande luz, o grande amor, envolvendo todos nós, pequenos, grandes, pobres, ricos, doentes, saudáveis, deliciosos, humildes, enfim, todo tipo de criatura que habita esse ódio de criação e tal, mas todos nós somos amados por Deus e por Jesus. Então, todos nós somos amados. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais, aos dirigentes da nossa casa, a todos os trabalhadores que já estão aqui presentes, chegaram antes de nós, prepararam o nosso ambiente, nos recebem com muito carinho e cuidam de todos nós até o término da nossa reunião, até o término da assistência espiritual. Desde que aqui nós chegamos, nós recebemos esses amigos carinhosos e sabem da problemática de cada um que nos envolve, então, com seus fluidos salutares, abraçando todos nós e nos fortalecendo para que nossos pensamentos fiquem voltados para a reunião da noite, para o tema dessa palestra, que vai ser proferida pelo nosso companheiro, nosso amigo, Disseu Ludwig, que está aqui conosco. É um tema das leis morais da vida, de Joana de Ângeles, que é o espírito, e o escritor é o Divaldo Pereira Franco. Então, assim, meus irmãos, vamos voltando para esse recinto, vamos prestar muita atenção na palestra, evitar que o sono nos envolva, porque o assunto é interessante para nós, porque geralmente é um tema que está baseado no Evangelho de Jesus. Então nós vamos prestar muita atenção no companheiro, para o qual nós pedimos as vibrações de todos, o envolvimento carinhoso, para que ele seja muito feliz. Meu amigo, Dirceu. 99% daqueles que buscam a casa espírita, 99% daqueles que buscam a casa espírita o fazem através da dor, né? Tem aquele que veio em busca de uma informação ou porque já vem de uma família espírita, mas a maioria de nós, quando a dor bate na porta, no nosso costado, vamos assim dizer, a gente procura N situações para resolver o nosso problema, né? E quando nós estamos muito desesperados, a gente vai um dia na casa espírita, vai no domingo assistir a missa, né? No dia 28 vai na igreja de São Judas, faz promessa, né? Dá uma escapadinha na sexta-feira, vai lá no terreiro de Umbanda, conversar com o preto velho, fazemos promessa, andamos com um centinho dentro da nossa carteira, mensagem espírita,
E se encontramos alguém que vai no centro, olha, não esquece de rezar por mim, né? Eu estou precisado ou precisada, porque nós estamos envolvidos por algum desconforto, né? E às vezes desconfortos extremamente dolorosos, e nós queremos uma salvação, ou uma resolução, ou de preferência que alguém tire o nosso desconforto com a mão, né? Oxalá pudéssemos. Então, quando nós chegamos à casa espírita, uma das primeiras coisas que nós fazemos é a chamada terapia do passe, que nada mais é do que uma transmissão de energias, né? E a gente realmente se sente extremamente revigorado através do passe. Mas para que esse passe tenha realmente uma eficácia, é necessário nós estarmos bem dispostos para tomar o passe, porque como é uma transmissão energética, se nós não estivermos dispostos a receber o passe, ou achamos que aquilo não tem serventia nenhuma, já pelo simples pensamento nós já bloqueamos toda a energia que o médium possa direcionar para nós, né? E mais um fator muito interessante, é necessário nós realizarmos uma comunhão de pensamento, que nada mais é do que um ato de nos religarmos ao Criador, porque através dessa comunhão de pensamento nós vamos começar a colocar alguns valores na nossa cabeça e que irão substituir outros que estavam atrapalhando o nosso conteúdo de pensamento. Ninguém aqui consegue parar de pensar. Mas dependendo da nossa aflição, nós pensamos sistematicamente no nosso problema, né? Então nós vamos tentar afastar um pouquinho todos esses pensamentos, de certa maneira, negativos que nos envolvem, para colocarmos outros valores. Razão porque nas nossas reuniões, ou nós falamos, comentamos algum assunto do Evangelho de Jesus, né? Mais especificamente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou então nós escolhemos um tema onde há um fundamento doutrinário, um fundamento de doutrina, que é o caso de hoje, né? O assunto é sonhos, quem escreve é o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo. O nome do livro é Leis Morais. Lição 53, aqueles que quiserem depois consultar, se tem um livro, já pode consultar na hora. E nós pegamos alguns tópicos, alinhavamos algumas coisas para poder trabalhar um pouquinho esse aspecto de sonho, que, de um modo geral, na nossa cabeça, o sonho é aquilo que nós gostaríamos de lembrar, né? Há quem sonha colorido, há quem sonha preto e branco, tem outros que não sonham, que é o meu caso, raramente, né? E tem outros que têm pesadelo, né? Nós nunca podemos deixar de considerar nesse processo do sonho, quando nós dormimos de estômago cheio, ou comemos alguma coisa que está fazendo mal no nosso organismo, evidentemente nós vamos nos sentirmos mal, então não tivemos nem sonho, nem pesadelo, simplesmente sequer dormimos, sequer descansamos. Muito bem. Mas antes de falarmos do processo do sono, do sonho, que vem em decorrência do sono do corpo físico, é sempre bom nós lembrarmos e pegarmos um conceito lá do espírito André Luiz. Ele diz que a nossa casa mental, ela tem 3 departamentos: o consciente, o subconsciente, que seria o andar de baixo, o consciente, o andar de cima, e o supraconsciente, o andar superior. O consciente nós utilizamos para atuarmos normalmente na nossa vida. É aquilo que nós temos consciente, né? Está dentro do nosso contexto de vivência e de relacionamento humano. O subconsciente seria uma espécie de um departamento, um quartinho, onde nós guardamos as coisas que nós não precisamos mais recordar. Ou outros assuntos que nós não queremos recordar. Um exemplo, dirigir um carro, né? Depois que nós aprendemos a dirigir um carro, vai lá para o subconsciente, porque já está automatizado, nós trocamos marcha, enfim, dirigimos e não tem necessidade de lembrar, não, deixa eu trocar a marcha, agora preciso pôr a mão na direção, não, é tudo automático.
O nosso organismo tem, a nossa mente tem a capacidade de sistematizar esse processo, que é algo fantástico, né? É como se nós criássemos um degrau e já está disposto o segundo degrau e assim o terceiro, o quarto. É a mesma coisa que adquirir o vício de fumar, de beber ou coisa parecida. A gente adquire um novo comportamento com uma fração rápida, porque a cada degrau nós vamos fortalecendo, reforçando e aprimorando aquele degrau que nós já construímos, né? O retorno disso, deixar de fumar, deixar de usar droga, enfim, de beber, nem que seja socialmente, é difícil, porque nós vamos ter que fazer o caminho de volta, e nós temos que desmontar cada degrau, e é difícil desmontar um degrau, principalmente se aquilo que nós fazíamos gerava prazer, né? Gerou prazer, você não quer se desfazer do prazer. Você sabe que o cigarro está te fazendo mal e faz mal para o bolso também, né? Você sabe que você tem que largar, mas você não consegue. Você sabe muitas vezes que você tem que emagrecer, mas não consegue. Então você precisa procurar apoio, precisa muitas vezes fazer terapia, né? Para você conseguir fazer o caminho de volta. Então isso fica lá no consciente, subconsciente, no andar de baixo. E o supraconsciente, nós só utilizamos raramente quando nós estamos em busca de valores espirituais, né? Que é esse momento, né? Nesse exato momento nós estamos começando a colocar alguns valores que logo após tomarmos o passe, nós já vamos nos sentirmos bem melhor e amanhã nós vamos acordar muito melhor, né? Então, se nós nos conscientizarmos, se utilizarmos o subconsciente mais vezes, ou melhor, o supraconsciente, nós teremos uma qualidade de vida melhor, né? Muito bem. Acontece que quando nós dormimos, né, quem dorme é o corpo físico. E o espírito, ele automaticamente, ele se liberta do corpo físico, se liberta, entre aspas, porque ele permanece ligado por um cordão que na doutrina espírita nós chamamos de cordão fluídico, e que os orientais chamam de cordão prateado, né? E há relatos, inclusive, dos espíritos, especialmente o André Luiz, de que ele observa passarem espíritos próximo dele, espíritos que estão viajando no mundo espiritual, e eles trazem aquele cordão prateado ligado, né? Então, se identifica no plano espiritual quem vive lá e quem está de passagem, está de visita, né? O que está encarnado, que se identifica através desse cordão. E esse cordão, ele está de tal forma intimamente ligado com o nosso corpo físico, né? E ele está na Terra, portanto, submetido à lei de gravidade também, né? Que quando esse corpo físico recebe qualquer tipo de incômodo, de som ou de alguém que mexe no corpo físico, não importa onde nós estivermos, automaticamente nós retornamos ao corpo físico. E é verdade que todos já devem ter tido uma experiência dessa natureza, que quando nós nos submetemos a esse tipo de acontecimento, de retornar imediatamente ao corpo físico, é aquele dia que a gente acorda, senta na cama, atordoado, quer lembrar o que aconteceu e não consegue, porque está totalmente tonto, né? Então a gente vai se ajustando e acaba retornando à nossa vidinha. E o sonho, ele já foi, durante toda a vida do ser humano, um objeto de extrema curiosidade dos homens, né? Os homens sempre quiseram interpretar os sonhos, né? E nós sabemos que o sonho acontece um fato muito curioso. Quando nós sonhamos, nós não estamos sonhando com o corpo físico. É apenas o espírito que está tendo uma vivência, que está tendo uma participação, que está submetido a algum tipo de acontecimento na espiritualidade. Portanto, aquilo que está momentaneamente ocorrendo com ele, né, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está vivenciando, aquilo que ele está vendo, né, não está sendo registrado pelo
pelo nosso cérebro. Portanto, quando nós retornamos ao corpo físico, aquelas impressões elas não foram registradas no cérebro físico. Portanto, nós não nos lembramos. Mas a gente às vezes vem ainda com aquela ideia rápida, puxa vida, mas eu lembrei do número, deixa eu anotar, mas eu não sei se era 331, 302, pronto, fugiu o número. A gente quer segurar ainda o número pela mão e não consegue, porque a gente queria jogar, né? Fazer uma fezinha, por que não? Né? Ou então um sonho que nós tivemos algum relacionamento e nós não conseguimos lembrar. Acontece que isso é providencial. Porque se nós lembrássemos do que nós andamos fazendo na espiritualidade, nós teríamos uma sobrecarga muito grande no nosso dia a dia na condição de encarnados, né? Pois nós vamos ver o porquê disso. Mas, quando os espíritos acham que é interessante, que é proveitoso, que é importante nós lembrarmos do sono, eles, através de técnica que eles aplicam, também através do passe, nós temos condições de lembrar, né? E há outras ocasiões que eles não interferem, porque não é interessante que lembrem. Então, há inclusive até um caso interessante, que uma casa espírita estava passando por um processo muito difícil, ela estava sendo agredida por entidades, né? por espíritos delinquentes, e naquela noite o presidente da casa e o vice conversaram com os amigos espirituais sobre o que estava acontecendo, e os amigos espirituais deram uma série de orientações ao presidente e ao vice. E aí o presidente diz assim: bom, a hora que nós retornarmos ao corpo físico, nós vamos lembrar de todas essas orientações, né? Disseram não, porque não é proveitoso. Vocês é que têm que desenvolver a capacidade de cada vez mais vocês se ligarem ao mundo espiritual para dirigirem a casa. É evidente que a lembrança também das ocorrências no mundo espiritual, elas dependem do nosso grau de evolução. O dia que nós evoluirmos mais espiritualmente, nós vamos lembrar com muito mais frequência e com muito mais nitidez dos nossos sonhos, né? Mas como nós estamos numa faixa ainda muito ligados à matéria e muito centralizados no nosso interesse individual, né? Então é prudente que nós não lembremos dos nossos voos noturnos, porque os nossos voos noturnos, eles estão na razão direta do que nós pensamos quando estamos encarnados. Então, o meu voo noturno é porque eu fui atrás de coisas individuais do meu interesse. O dia que eu pensar um pouquinho mais em termos de família espiritual encarnada, quando eu for mais altruísta, com certeza os meus interesses na espiritualidade também serão mais de interesse da família espiritual e, obviamente, eu vou me lembrar mais. A minha esposa, quando o irmão dela faleceu, ela não se conformava, né? Ficou muito desesperada. Ela não é espírita, católica, praticante, mas nessa hora ela perguntou para mim: você conhece algum centro espírita onde a gente possa obter aquilo que nós dissemos no começo, né? Na hora que a dor bate, nós procuramos qualquer coisa. Ela queria vir no centro espírita. Eu falei: olha, não se preocupe que eu vou te indicar uma casa espírita. Mas eu não toquei mais no assunto, deixei o barco correr. Passam-se lá alguns meses, 6 meses. Escuta, e aquele nosso assunto? Que assunto? Né? O assunto do centro espírita, para a comunicação lá do Zezinho. Ah, legal. Poxa, eu vou descolar essa. Passam-se mais 6, 8 meses. E ela: escuta, nós não vamos no centro? Eu falei: até que você me lembrou, eu tinha esquecido, desculpe, vamos lá. Eu fui empurrando com a barriga. Até que, depois de aproximadamente 1 ano e meio, bom, e por que eu agi dessa maneira? Porque nós sabemos que uma comunicação ela é muito relativa, né? Ela pode ocorrer ou não pode ocorrer. A grande probabilidade é que ela não ocorra.
Por vários motivos. O espírito ainda está em fase de adaptação na espiritualidade, provavelmente ele está internado no hospital. A emoção não vai permitir que se estabeleça uma conexão, uma informação, enfim. A gente sabe que é muito mais prudente nós deixarmos que os próprios mecanismos da vida façam o seu papel. E pode demorar anos, mas no caso foi só 1 ano e meio. Porque eu estava na cozinha, ela chegou de manhã cedinho e falou, olha, sabe aquele assunto lá do centro espírita? Pode esquecer, porque eu tive um sonho tão nítido, tão claro e colorido, e meu irmão estava lá numa escola na espiritualidade, me mostrou a mesa dele e os livros, isso que lá, ele estava tão feliz, nós conversamos, mas é tão nítido que parece que está passando um filme para mim agora. Então, por que ela lembrou em tamanha nitidez? Porque o plano espiritual achou que era prudente que naquele momento ela tivesse aquela informação e simplesmente ajudou-a a gravar aquelas cenas e dessa maneira ela poder aliviar aquela sua preocupação. Então, o sonho, durante muito tempo, através da história da humanidade, ele tentou ser um elemento para guiar principalmente governantes, reis, né? Até uma história lá no Velho Testamento de que o José decifrou lá, vocês lembram dessa história? Que o faraó do Egito sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E nenhum mago, nenhum sábio do Egito conseguiu dar ao faraó uma explicação daquele sonho. Aí chegou José, né? Aquele judeu que estava de passagem ali pelo Egito, e disse que a interpretação do sonho é que as 7 vacas gordas representavam a fartura, sinal que o Egito teria 7 anos de fartura, de grandes colheitas. E que depois as 7 vacas magras indicavam que haveria 7 anos de escassez total. E dessa maneira, então, o faraó mandou construir silos, armazéns lá para guardar os alimentos e realmente vieram 7 anos de vacas magras e eles superaram. Isso é um sonho. Mas acontece que recentemente nós lemos um livro de um judeu muito estudioso sobre a vida dos judeus. Inclusive esse judeu chama-se Jacques Attala. Ele durante 10 anos ele foi assessor do ex-presidente da França, François Mitterrand. E ele faz um estudo muito rigoroso da vida do povo judaico e cita uma série de obras de judeus também. E ele diz que José nunca existiu. Não é? Mas está lá no Velho Testamento. Não importa. Está lá para que o judeuzinho aprenda, na hora do estudo religioso, que na vida, quando nós estamos diante da época da fartura, nós temos que pensar que amanhã pode nos faltar e que nós temos que guardar. É? Mas mesmo assim, o sonho sempre foi tentado, buscou-se através do sonho a revelação de alguma verdade para algum tipo de orientação. E nós vamos de convir que a espiritualidade deve ter usado em muitas ocasiões o sonho para alertar, para ajudar, para amparar as criaturas. Né? Mas e nós? Como é que fica o nosso sonho? Ora, os espíritos nos dizem, principalmente o André Luiz, que nós morremos todo dia. Olha que interessante. A nossa ida ao plano espiritual, quando nos desligamos do corpo físico, é a mesma sensação de quando nós morremos. O dia que nós não retornarmos mais, então nós morremos. Mas então nós vamos para o plano espiritual todos os dias com o corpo perispiritual e com o que, gente? Com a nossa consciência. Consciência essa que é dividida em 3 departamentos, o consciente, o subconsciente e o supraconsciente. Nós não levamos uma fotografia de recordação, não levamos nada. Não dá nem para levar nenhum livro espírita, nenhuma mensagem
nós levamos apenas o conteúdo que está contido na nossa consciência. E essa consciência, quando nós estamos encarnados, ela trabalha a uma velocidade muito pequena. Por que ela trabalha numa velocidade pequena? Porque nós temos uma ocupação diária muito grande. Por termos uma ocupação diária muito grande, nas nossas necessidades, nos nossos afazeres, nós quase não usamos o nosso tempo para fazer reflexões de ordem espiritual. Estamos hoje fazendo aqui 30 minutos, 15 para as 9, já está na hora. Não é? Por quê? Porque nós dormimos 8 horas, trabalhamos 10, são 18. Mais 2 no trânsito são, estou sendo gentil, só 2 horas no trânsito são 20. Né? Mais 1 hora na novela, 21. Né? Mais alguma coisa, tal, acabou o dia. E nós praticamente não fizemos nada em termos de valores espirituais. Não fizemos nenhuma revisão naquilo que está naquele departamento de baixo lá do subconsciente, que até ele brinca chamando de quartinho de despejo. Quem não tem um quartinho de despejo em casa? É aquele quartinho que a gente abre a porta, joga uma coisa rápida e fecha, porque senão vem tudo para fora. É jornal, é tudo que não presta. A nossa cabeça tem muita coisa que nós não queremos mais saber. Nós achamos que aquilo ali está varrido da nossa vida. Pode ser que esteja. Mas pode ser que um dia a consciência, ela acenda uma luzinha e te cobre. E pode cobrar. Aquele pãozinho, eu gosto sempre de dar o exemplo do pãozinho, já dei até esse exemplo aqui. A gente chega lá na padaria do nosso amigo, onde a gente compra pãozinhos do dia, e compra lá 1 dúzia de pãezinhos. Aquele pãozinho gostoso, que a gente come com manteiguinha, né? Pãozinho francês, e apresenta lá uma nota de R$20, e ele fala, não, você está louco, eu não vou trocar R$20 para te cobrar. Não, hoje dá para trocar, né? Então vamos aumentar, vamos dar uma nota de R$50. E fala, amanhã você paga. E a gente esquece, ou não esquece? Que anotou numa cadernetinha, a gente esquece de pagar aqueles 10 pãezinhos. Passam-se os anos, 10 anos, 12 anos, por incrível que pareça, essa consciência, ela pode acender a luzinha e falar, escuta, você ficou devendo 10 pãezinhos. E aí você fala, não, você mesmo, fiquei devendo esses 10 pãezinhos. Deixa eu voltar lá. Chega lá, não está mais aquele mesmo cidadão, está o filho dele. Fala, olha, eu quero pagar 10 pãezinhos. Então, peraí, eu vou pegar. Não, eu só quero pagar. Como? Fiquei devendo para o seu pai. Mas você está louco? Por incrível que pareça, eu fiquei devendo isso fazem 10 anos. E eu quero pagar. Não, mas não precisa. Leva mais 10 de cortesia só pelo teu gesto. Não, por favor, você pode até dar o seu gesto amanhã. Mas hoje eu quero que você me cobre 10 pãezinhos. E a hora que a gente coloca o pé fora da padaria, a gente fala, estou livre. Estou livre. Eu me sinto, se eu não faço isso, eu não me sinto, não vou ficar com a minha consciência em paz. É uma coisa boba? É. Mas a nossa vida, talvez ela esteja um monte de coisinhas pequenas guardadas lá naquele porãozinho, que a gente poderia já estar começando a limpar isso agora. Por isso que Jesus falou, olha, você se ajusta enquanto você está no mesmo caminho, porque a pessoa, para você pagar, ou para você pedir desculpa, ou para você devolver, ou para você consertar, ou para você rever coisas que ficou no dia a dia, está do seu lado. Porque a hora que você voltar para lá, elas não estão do seu lado. Voltarão, talvez um dia, sabe quando? Mas você vai estar até com uma certa ansiedade de resolver aquele problema consciencial, e não pode. Muito bem. Ocorre que quando nós, 10 para as 9, está na hora. Ocorre que quando nos desligamos do corpo físico e voltamos ao plano espiritual, há um universo muito grande diante de nós, que é, de um lado, a possibilidade de interagirmos com espíritos e com certos acontecimentos de vidas passadas. Se forem bons, ótimo. Mas se eles não nos trouxerem algum tipo de desconforto, alguma coisa desagradável, com certeza nós acordaremos de manhã e nós andamos aí tendo um certo pesadelo ou um sonho nada legal. Né? Isso é possível e acontece.
De outra sorte, do outro lado, nós podemos estar convivendo com os espíritos amigos, que inclusive fazem projetos, nos envolvem com carinho, com amor, e nós acordamos felizes da vida. Ora, então, eu ir ao plano espiritual e voltar bem ou mal, depende de como eu vou para lá. Né? Depende de quais são os meus arrastamentos. Porque eu tenho desejo de, em determinados lugares, de experimentar certas coisas. Né? E na espiritualidade, talvez aquilo que eu não consigo, que eu não tenho coragem, eu não faço na condição de encarnado, pelas próprias condições que me reprimem, na espiritualidade eu fico à vontade. Então, de repente, eu estou repetindo na espiritualidade uma série de comportamentos e me relacionando com espíritos que a gente chama de delinquentes, são espíritos ainda que se demoram numa faixa vibratória muito densa, muito baixa. Eu vou voltar com aquelas impressões. A gente não diz aqui na Terra, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ora, diga-me com quem buscas, ou o que buscas na espiritualidade, que eu te direi com quem estivestes, e que o resultado está aí. Você acordou parecendo que andou na espiritualidade carregando pedra. Parece que eu carreguei 200 quilos de pedra, pessimista, né? sem esperança na vida. Às vezes as coisas pequenas que você tem para resolver em casa, parece que você não tem força de resolver, não consegue às vezes resolver coisas simples. Daí então, agora para encerrar, é que os espíritos sempre dizem a vigilância, a busca de valores positivos, né? O estudo da doutrina e, dentro das possibilidades, a tentativa de modificarmos alguns hábitos nossos, que nós sabemos quais são os hábitos que nos prejudicam mais, através dessa mudança, e sempre dentro das possibilidades, procurando dormir acolhido por uma prece, por um pensamento positivo, né? Vibrando bem, nós estaremos em boas companhias na espiritualidade, e se tivermos o benefício ou o merecimento de ter um sonho bonito, muito bem, né? Mas se nós não tomarmos esses cuidados, com certeza a noite não será muito boa, e em decorrência disso, o dia seguinte já vai começar mal, assim que nós colocarmos o pé fora da cama. Daí a razão dos espíritos dizerem: conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz cada vez mais para se melhorar. Tem perguntas? Agora é a hora das perguntas. Perguntas, alguma colocação a respeito do tema? Né? Todo mundo dorme, todo mundo sonha. Alguém tem alguma dúvida sobre algum sonho, alguma coisa que ficou a respeito de algum procedimento nosso lá do outro lado, alguma lembrança, mesmo que seja vaga? Às vezes a gente sonha à noite, né? E a gente acorda, fala, vou marcar tal coisa porque eu sei que eu vou esquecer. E acontece normalmente isso, né? A gente lembra, não, amanhã eu vou, estou lembrando, você bate bem na cabeça que você está lembrando, mas acontece que aquilo você não está bem agregado ainda. O espírito, o cérebro ele capta, mas ele desvanece, a coisa some, porque é o espírito mesmo que pensa, não é? O cérebro é apenas um instrumento, né? O sonho, às vezes, é diferente, porque às vezes eu estou sonhando, mas depois quando eu não sei se eu acordo ou não, na pessoa que está comigo no sonho, eu pego do lado e ela está ali. É sonho? Pode ser. Como ainda estou sonhando? Porque outro dia eu estava sonhando com um amigo da espiritualidade. E estava conversando com ele. De repente eu virei do lado e peguei, ele estava ali. Eu trouxe as impressões lá da espiritualidade, pode ser. Mas continua sendo sonho. Só que a impressão ficou forte, né? É isso? Sem dúvida. Eu falei, será que eu fiquei com medo, mas eu falei, que negócio é esse? Eu estou pegando aqui, estou sentindo. De outra maneira, a gente acorda feliz da vida porque fala, ainda bem que era assim. Se for pesadelo, né? Às vezes, não é o seu caso, mas às vezes é comigo, né? Ainda bem que era sonho, felizmente.
Também tem sonho, né, de ser o que a gente acorda no sonho e sabia que estava sonhando. E a gente começa a tentar entender o sonho dentro do sonho. Não é uma coisa esquisita? Porque sonhei com algumas coisas e acordei no sonho e contando para alguém o sonho que eu tive. E tentando entender no sonho, sonhando de novo. Olha que coisa absurda. Pra gente ver que o sonho realmente é uma coisa bem complicada. Tive um desdobramento no sonho, aí depois no sonho eu voltei e continuei sonhando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os sonhos, porque às vezes a gente passa o dia tumultuado, cheio de problemas, né? E as pessoas têm muito assim, a mania de falar, eu sonhei com coisas ruins, mas não é que ela sonhou com coisa ruim, é que ela foi dormir, como você falou, com aquelas coisas ruins na cabeça, não se preparou, né, para dormir, e aquele tudo do dia... Aliás, o Kardec fala exatamente isso no livro A Gênese. Ele diz que o sonho, quando realmente ele é um sonho, você vivenciou na espiritualidade algo, com certeza você vai ter uma prova depois. Né? Porque na maioria das vezes nós sonhamos com aquilo que está povoando a nossa cabeça, os nossos anseios, os nossos desejos, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então precisamos tomar muito cuidado na chamada interpretação do sonho. Né? Por isso que nós esquecemos, trazemos o véu do esquecimento dos acontecimentos do passado e felizmente nós esquecemos o que nós andamos fazendo na espiritualidade, porque esses fatos iriam atrapalhar a nossa existência, com certeza. Já chegam os problemas que nós temos no dia a dia, ainda iríamos colocar mais coisas da espiritualidade, trazer coisas do passado, né? Ainda sábado eu estava vendo o programa do Amaury Júnior e tinha lá algumas pessoas tentando falar sobre terapia de vidas passadas. Então as pessoas falam de terapia de vida passada como se fosse algo assim, que você coisa simples, né? E esquece que aquilo que foi revelado não apaga mais a mente. E aí, você tem estrutura para suportar? Como é que você faz? Não tem um apagador de informações. Se tivesse, era maravilha. Um amigo meu falou, não, eu vou fazer terapia, eu não estou sentindo nada, mas eu quero saber como é que é esse barato. E ele foi, inventou lá uma história para o terapeuta e foi. E diz ele que numa das regressões, ele voltou a uma reencarnação em que ele matou um indivíduo, ele era chefe de um grupo, e matou o indivíduo com uma espada, com uma lança, sei lá, furou lá o abdômen do indivíduo, e ele identificou naquele cidadão o seu filho mais novo. Né? E ele, como é valentão, chegou em casa, chamou o filho e disse que o filho encarou por uma boa. E eu lhes pergunto, mas a troco do que nós vamos saber isso? Até hoje diz ele que administra bem. Muito bem, então sorte dele, mérito dele. Mas há determinadas pessoas, principalmente se você vai atrás do terapeuta, você já está com um problema. Você vai colocar mais um problema, e grave, sério, do passado. Uma vez eu conheci uma moça que ela foi fazer, ela falou, eu estou revoltada. Por quê? Porque o cidadão me disse lá que eu fui prostituta no passado. Eu não admito que eu tenha sido prostituta. Isso é coisa que se fala? Não é. Então, primeiro, vamos ficar quietinho aqui e administrarmos a nossa vida. Okay? Já tem muita mão de obra. E fora o que a gente arruma, né? É isso mesmo. Mais alguma pergunta? O senhor vai ficar um pouquinho mais aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Okay. Um abraço a todos, hein, gente? Obrigado, Eliseu. Fazer as nossas vibrações antes dos passos. Respeito ao tema, mas que todos nós temos, até outro dia, fomos acordados assistindo a televisão, nós cochilamos, estavam dois na televisão. E para a gente voltar, foi um foco. E a gente estava se vendo ali perto, a 2 metros, e para voltar, aquele desespero. Porque na realidade nós somos apegados à lei de consciência. Vamos falar mais alto, né? Pânico entra. Lógico.
esse cordão. Bom, vamos o supraconsciente aqui. O companheiro falou. Mas, principalmente com Jesus, né? Deus é o nosso Pai, é soberano, mas o seu maior intermediário é Jesus, que é o nosso mestre. Então nós vamos agradecer mais uma vez esses momentos que nós estamos passando, momentos de paz, embora relativa, porque as preocupações, os compromissos, a responsabilidade sempre nos domina. Mas nesse momento nós estamos desligando todos os nossos pensamentos materiais e vamos envolver então também o nosso mundo através, pedindo a Deus, como esse planeta. Paz e muita luz, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade, que todos possam receber da forma como vivendo aqui também. Irmãozinhos nossos. Difícil para Deus. São o nosso carinho, o nosso amor. Progresso, mora. Então nós vamos pedindo permissão aos nossos amigos desse salão, no ar com o nosso graças